Olá pessoal, bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero apresentar a vocês que estão começando aí junto ao programa os processos de renderização, como é que ele é feito e para que serve. A palavra render ela significa apresentar um projeto que pode ser parcial ou incompleto, e para a gente renderizar a cena a gente tem que ter como base uma câmera que vai focalizar o nosso projeto que está sendo realizado aí na área 3D. Então essa câmera vocês podem posicionar de qualquer ângulo, eu já posicionei ela aqui, tá? Para ver pelo ângulo dela, eu clico aqui nesse ícone e vocês vão ver que esse enquadramento aqui é justamente a câmera olhando para a nossa cena. É isso aqui que vai ser renderizado, ou seja, apresentado no momento que eu quiser usar o recurso. Onde é que eu uso o render? Se vocês verem aqui em cima, vocês têm as funções de render image, vocês podem usar o atalho F12, que é a tecla de função, ou podem usar o render animation. Para que serve o Render Animation? É para a gente animar um projeto que a gente tenha feito, seja com dinâmica ou não, baseado nessa linha de tempo que está aqui embaixo. Ele vai animar todos os quadros que vocês definiram aqui na timeline, não um quadro apenas como o Render Image faz. Então essa é a diferença. O Render Image ele renderiza apenas um quadro onde a sua agulha está parada, e o Render Animation ele renderiza todos os quadros, gerando aqui uma prévia animada do seu projeto. Para poder utilizar o render, nós temos dois motores principais de renderização aqui no Blender. Vocês podem ver nessa barra da propriedade aqui, denominada Render Property. O primeiro é o Eevee, que é o motor do próprio programa, que é um motor qualitativo e trabalha em tempo real, tá? E temos o Cycles, que é o render que vai fazer processos mais qualitativos e mais profissionais junto ao seu projeto. O que difere um do outro é o desempenho de um para o outro em relação ao processo e também ao aspecto de qualidade. Não que o Eevee seja de má qualidade, o Eevee faz projetos excelentes. Ele é mais rápido para fazer o processo da renderização. Então, se você for uma pessoa que está começando no Blender e não tem ideia ainda de como trabalhar, eu aconselho vocês começarem usando a engenharia pelo Eevee, que é muito importante. A partir de vocês entenderem o Eevee, aí vocês começam também a focar um pouco mais os Cycles. Como é que a gente define o desempenho da renderização em ambos renderizadores? É a gente vindo na opção aqui, Render Properties, vocês vão ver que existe tanto no Eevee como no Cycles, a opção chamada Sampling. O que isso significa? Isso é a taxa de amostragem com que vai ser feito o render do nosso trabalho. Quanto maior esses valores aqui, maior vai ser a qualidade e mais lento vai ser o processamento aí do seu equipamento. Quanto menor, menor a qualidade do render e maior a velocidade do processamento. Se vocês forem utilizar para fins experimentais, eu sugiro que vocês façam como eu faço aqui. Minha máquina é bem básica, eu não tenho uma placa de vídeo, tá, pessoal? É uma placa on-board. E eu uso geralmente o sampling do Eevee com 16x16. No Cycles, tanto em render como na viewport, eu uso ambos com 32. E geralmente eu marco aqui o denoise no Cycles para que na hora que ele for fazer o render seja mais rápido ainda na apresentação. Caso contrário, fica muito lento. Vamos entender isso. Se você estiver usando aqui o Cycles, eu aconselho que vocês usem essa opção aqui chamada Feature Set. Vai aparecer aqui o nome GPU, caso você tenha a placa gráfica aí junto ao seu equipamento. Vocês selecionam ela e vem aqui em cima em Edit, Preferences, clico em System e aqui nessa opção Cycles Render Devices vai aparecer a sua placa. Vai ver qual é o recurso que ela usa. Geralmente as NVIDIAs utilizam esse recurso chamado CUDA. É muito legal aqui para o resultado. Tá vendo que eu não tenho aqui uma placa? Então ele vai dar essa mensagem não compatível, porque eu não tenho o recurso nesse adaptador. Então eu uso aqui como None. Isso não quer dizer que a qualidade no processador vai ser menor do que na sua placa gráfica. Porém, o desempenho para quem tem a placa gráfica é muito maior do que usando o processador. Vamos voltar ao Eevee. Para eu poder ver a renderização, eu tenho como entrar nas duas vistas que vão permitir o render de forma virtual e real. O virtual é usando a viewport prévio.
Eu baixei esse objeto lá junto ao site chamado Polyheaven. Ele já vinha com texturas e eu queria mostrar a vocês aqui, usando aqui o modo renderizado. Aqui no modo renderizado eu coloquei uma imagem de plano de fundo para dar uma iluminação aqui junto à cena, junto com a minha lâmpada de point. Mas eu também coloquei um plano para criar um fundo falso aqui, onde vocês vão ver que pelo enquadramento de cena aqui, ó, eu tenho a minha cena desse jeito. Então é assim que vai ser renderizado o meu projeto. A viewport aqui em modo rendered, ela vai dizer a vocês como é que vai ser a renderização em tempo real. Quando eu venho aqui e clico em Render Image, eu estou dizendo que eu vou renderizar o quadro em que a agulha está posicionada lá embaixo. Posso usar o atalho F12, que é a tecla de função. Quando eu clico, ele renderiza para mim, ó, nessa tela aqui, justamente a posição da agulha 1, com todos os recursos que eu apliquei junto ao projeto. Então isso é um render de imagem. Caso eu queira gravar essa imagem para o meu equipamento, eu posso clicar aqui na opção Image. Aqui eu posso usar o Save As e determinar qual formato de imagem eu quero utilizar, clicando aqui, ó, pessoal. Aqui eu tenho todos os formatos de imagens possíveis. Então, se eu quiser usar no formato JPG, eu seleciono JPG, dou um nome aqui, ó, para o arquivo e uso Save As Image e ele salva essa imagem lá no diretório que vocês escolheram. Qual a diferença agora do Render Animation? Quando eu clico no Render Animation, ele vai renderizar todos esses quadros que vocês definiram aqui na timeline. Se vocês tiverem uma dinâmica no projeto de vocês, vai aparecer nesses quadros a dinâmica. Se vocês tiverem uma dinâmica na câmera, vai aparecer nesses quadros a dinâmica da câmera. E na hora que vocês clicarem em Render Animation, percebam, ó, que ele começa a gravar a passagem da agulha quadro a quadro. E vejam que aqui ele vai expor, ó, o quadro a quadro até chegar no último frame que está definido, fecha a animação e aí eu posso, vou dar um ESC aqui para parar, executar essa animação para ver como é que ficou. Vindo aqui, ó, clicando em View Animation para visualizar a animação que eu criei com o Render Animation. Vamos olhar um pouquinho agora para os cycles. Eu não uso muitos cycles, por quê? Por minha máquina ser muito básica, para eu utilizar os cycles, ele pesa muito em determinadas situações. Vou mostrar a vocês. Vou entrar aqui no cycles. De imediato, ele já vai começar, ó, fazendo uma renderização mais lenta daquela nossa área principal. Por quê? Porque ele vai trabalhar com a diversidade de fatores que estão aqui nessas propriedades que fazem com que o desempenho seja maior ou melhor durante o processamento do cycle. Por que saiu rápido aqui? Porque eu estou usando, ó, o Denoise na viewport com ele habilitado. Se eu desabilitar, olha o que é que acontece. A imagem, como eu estou utilizando uma amostragem baixa para poder facilitar o processo aqui, ele fica com um processo lento. Ele vai lendo até, ó, vocês vão ver aqui no canto superior esquerdo o sampling dele trabalhando, ó, até o 32, que foi o que eu defini aqui nesse quadro. Para trabalhar com o objeto na área, usando uma máquina básica como eu tenho e usando cycles, é terrível, pessoal. Então o que eu faço geralmente é habilitar o Denoise para que esse procedimento torne isso mais rápido na apresentação, enquanto eu vou apresentando. Mas no momento que eu mexo a cena aqui, ó, ele começa todo o passo novamente e é muito lento. Se eu tivesse uma placa gráfica, com certeza eu iria usar os cycles aqui para desenvolver muita coisa. Mas se vocês quiserem desenvolver algo com um processo mais qualitativo, o cycle é o mais indicado, tá certo? O que vai valer aqui realmente na renderização não é a amostragem da viewport. A que vai sair em tempo real no render é a que vocês vão definir aqui, ó, no sampling do render em samples ou maxi samples para quem tiver a versão mais atual aí. Então no Eevee é a mesma coisa. Eu posso usar um render aqui maior, posso usar um render aqui com 65, por exemplo, mas o processo da animação quadro a quadro vai sair mais lento, porque eu aumentei esse render aqui. Ele vai trazer mais qualidade, mas o processamento funciona de forma mais lenta. Outro fator aqui, quando eu uso cycles, é o Light Paths. Essa qualidade aqui vai mostrar a vocês como vai se comportar a iluminação durante o processo de renderização. Vocês podem diminuir esses valores aqui pela metade para poder agilizar mais ainda o desempenho no cycles. Se eu não estiver utilizando o Caustic, tirem o Caustic aqui da cena, que vai melhorar o desempenho durante a renderização dos cycles, tá? E na viewport vocês podem
também minimizar um pouco esses pixels para poder agilizar o desempenho. Agora, no momento da renderização que vocês quiserem do projeto, vocês deixam tudo aqui dentro do padrão e melhoram a amostragem do render. Lembrando a vocês que no Cycles esse render, caso você não tenha uma placa gráfica, vai ser muito lento. Procurem fazer um render no Cycles, mas sabendo que isso vai demorar um pouco para obter o resultado. Já no Eevee é bem rápido, tá? Então é por isso que eu gosto mais de usar o Eevee. Espero que vocês entendam o processo. Bom proveito. Vamos falar sobre outros assuntos nos próximos tutoriais. Grande abraço.